no chat, mas pronto, vamos em frente. Laura, muito obrigado também por teres vindo e estares presente e colaborares aqui nesta efeméride do Dia Mundial do Design de Interação. Obrigado também à Glint por estar a colaborar. Não me vou alongar muito mais, está bem? Para não estar a tirar-te o tempo de antenas, está bem? Laura, força, muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Confesso, Bruno, que me apetece dizer, são todos alunos? Quem são? Quem está aqui connosco? São alunos da pós-graduação? Quem são as pessoas que estão aqui connosco? De vários sítios, de vários sítios. Isto Okay. está divulgado, é do mercado de trabalho, são alunos. Quase que me apetecia pedir para todos ligarem as câmaras, porque isto é mesmo difícil de estarmos aqui a falar para, literalmente, não para o boneco, mas para a label. Mas eu vou partilhar o meu ecrã, portanto, turns out, isso vai dar um bocadinho ao mesmo, não é? Porque eu, ao partilhar o meu ecrã, vou deixar de vos ver. Mas acho que é uma boa, eu tive uma formação há muito pouco tempo e a formadora disse, só vamos arrancar a formação quando toda a gente tiver as câmaras ligadas. E eu achei isso um princípio muito interessante. Outro que eu não vou pôr aqui hoje, que é e microfones ligados, que era, bom, alguns tiveram que dizer, olha, eu tenho filhos e tal, pronto, a coisa processa-se de outra forma. Mas eu achei que era um princípio muito interessante e a Sónia falava que era muito interessante termos a hipótese de estarmos todos juntos e eu acho que isso era mesmo bom. Ainda vamos continuar neste modelo híbrido, que para mim é um modelo que mais me satisfaz, porque eu sempre trabalhei em modelo híbrido. Bom, então eu vou partilhar o meu ecrã e vou contar-vos, e eu acho muito interessante aquilo que tiveram a falar até agora, porque boa parte daquilo que falaram é a minha realidade. Eu desenho para os back-offices feios dos hospitais, ok? Eu trabalho nessa área de trabalhar para uma das áreas da sociedade que, como nunca para nem nunca pode parar, é muito difícil nós imiscuirmos nela. E muito mais quando falamos em âmbito tanto público como privado. Mas já vamos falar um bocadinho sobre isso. Então, a minha apresentação primeiro deve começar por me apresentar a mim mesma. Estão a ver o meu ecrã? Então, tá? Nice? Ok, boa. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu sou Product Designer, é como eu gosto de me apresentar, até porque a minha formação é em Design de Produto pela Faculdade de Arquitetura e depois então divergiu para o meio digital. Já trabalho nesta área há mais de 6 anos. E trabalho tenho trabalhado sempre em meios em que sou muito minoritária, ou seja, as nossas áreas quase que não existem nos locais onde eu trabalho. Nomeadamente na Glint, onde eu trabalho com uma software house de 300 pessoas, entre developers, business owners, business analysts, Scrum Masters, you name it, aquilo que arquitetos, software, etc. E, portanto, o nosso trabalho é, como os nossos oradores falaram anteriormente, é um trabalho de enculturização, será que assim podemos chamar, das boas práticas ou das melhores práticas para orientar para os melhores outcomes. Pronto. Portanto, vou dividir a minha apresentação em duas fases, vou falar brevemente sobre a Glint, o que é que fazemos, e depois vou falar sobre o que é que nós fazemos na Glint no que diz respeito ao design, à prática do design e à tentativa de nos imiscuirmos neste processo de desenvolvimento de software que é maioritariamente orientado e focalizado no developer, ou seja, todas as metodologias que existem, waterfall, agile, o que for, são todas orientadas para aquilo que é o requirement specification e, portanto, aquilo que entra para dentro de um ciclo de desenvolvimento, um sprint, o que for, e, portanto, como é que nós nos podemos imiscuir positivamente e construtivamente nesse sentido. E, se quiserem, então, fazemos as perguntas no final, sendo que, Bruno, eu também não me faz confusão que eles possam dizer, sendo que eu não vejo se há perguntas aqui escritas, portanto, digam qualquer coisa e falem logo e perguntem logo. Outra das coisas que eu também não contei, estou no Never Ending Process de doutoramento, aqui no IAD, e estou
não estou neste momento a dar aulas, mas já dei muitos anos aulas no IAD, nomeadamente na disciplina de Interaction Design, com a professora Handel, que vocês também vão estar hoje mais ao final do dia. Portanto, a Glint. O que é que são alguns factos sobre a Glint, se ele quiser entrar? Oi? Aqui. Portanto, somos uma multinacional portuguesa, temos estas localizações físicas, sendo que agora podemos estar até na Rifana a trabalhar, que é indiferente. O que é o objetivo é, como falaram anteriormente, os nossos contributos. E temos projetos em Portugal, Benelux, Espanha, França e Brasil. Muitos deles, e a maior parte deles na área do healthcare. Qual é que é o nosso principal foco? Trabalhar na inovação contínua, desenvolvimento de outputs de tecnologia, sermos enablers e drivers dessa inovação e desse processo de transformação digital no fundo, trazemos aqui um contributo o mais positivo possível para a timeline diária dos nossos end users, quaisquer que eles sejam. Okay? Pronto. Onde é que nós nos posicionamos? A Glint posiciona-se dentro deste ecossistema, fazemos parte da Associação Nacional das Farmácias, somos o braço tecnológico da associação, pelo que estamos dentro daquilo que é o mapa das farmácias, neste momento também em Espanha e em França, e em Portugal temos à volta de 90% daquilo que são as farmácias. Dentro daquilo que é a área do healthcare, nós estamos em Portugal julgo que 80% daquilo que é o parque de clientes existente em Portugal a nível de hospitais e de clínicas de cuidados. E sendo eles públicos ou privados. E isso faz muita diferença dentro daquilo que é o nível de investimento que existe e também a potencialidade de experiência que nós podemos dar aos nossos end users. Não esquecendo, a conversa que ouviram anteriormente aplica-se largamente àquilo que estamos aqui a falar, obviamente. Portanto, nós estamos divididos em 3 grandes áreas, a Excellence, a Healthcare e a Pharma, e eu neste momento insiro-me na Healthcare como área de negócio, mas a área de design, vamos chamar assim, está transversal a todas as áreas. Pretende-se que ela seja, no fundo, um fornecedor interno para todas as áreas e, portanto, poder dar resposta tanto a projetos portanto, a âmbito de projeto ou então a desenvolvimento de produto próprio. Porquê que é importante esta diferença? Porque nós trabalhamos, nomeadamente no healthcare, em âmbito de desenvolvimento de produto próprio. Nós temos 2 produtos neste momento, o Global Care e o Viewer, e esses produtos têm ciclos, têm releases, têm majors, têm minors, têm versionamento, e um deles, o Global Care, está no mercado há mais de 20 anos, portanto é um produto legacy brutal, que nomeadamente na área da farmácia hospitalar é extremamente importante. Só para terem uma noção, o nome do produto, o SGCM, que é no fundo um grande módulo dentro do Global Care, tem o seu nome em Diário da República, portanto não podemos, aquela coisa, vamos fazer um projeto de branding sobre o SGCM. Pois, não, tem que ir a votação em âmbito da Assembleia da República, porque ele consta em diário. E, portanto, o que é que me apraz também dizer sobre aquilo que nós trabalhamos, como é que nós trabalhamos? Nós temos connosco in-house o próprio negócio, portanto, nós trabalhamos com farmacêuticos, temos a nossa área de Chief Medical Officer, temos também enfermeiros que trabalham connosco no nosso dia-a-dia e estabelecemos protocolos, nomeadamente com ordens, com escolas de enfermagem, entidades certificadoras, etc., no sentido de trabalharmos os nossos produtos que, para eles poderem operar, só para vos dar aqui um exemplo de algo que nos aconteceu há poucos meses, saiu uma nova certificação em que todos os dispositivos,
todas as aplicações que nós trabalhamos têm que estar certificadas no âmbito de serem dispositivos médicos. Isto acarreta consequências tanto ao nível do interface, da experiência de utilização, como regras de negócio. E, portanto, isto é só mais alguma, enfim, complexidade para aquilo que é o nosso trabalho do dia a dia, em que trabalhamos em saúde para produtos que não podem ter tempos de espera, de interação enormes. Não temos utilizadores sempre disponíveis para nós, porque é muito difícil termos utilizadores que possam estar connosco em sessões, nomeadamente focos grupos, durante imenso tempo, porque eles são necessários. Nós, nos últimos 2 anos, como toda a gente sabe, tivemos a pandemia e estamos neste momento numa pequena rampa ascendente, o que fez com que o nosso objeto de trabalho, que são os hospitais, nós não podíamos ir até eles, e uma das coisas que nós mais fazemos é trabalharmos em loco nos serviços e estarmos com os profissionais, e portanto tivemos que aqui nos virar para outro tipo de levantamento de métricas e também outras formas de definirmos os modelos de interação com os nossos utilizadores, nomeadamente já vamos falar sobre as entrevistas estruturadas ou então mesmo estabelecimento de painéis de especialistas que nos ajudam de uma forma representativa a validar aquilo que estamos a fazer. Portanto, só para fechar este tópico, portanto, estes são os nossos clientes, tem aqui outro tipo de clientes misturados, porque como vos disse, temos também a parte da Nexcellence, que trabalha mais as telcos, trabalha banca, trabalha também a administração pública, etc. Portanto, estamos um pouco presentes pela sociedade como um todo. Eu costumo dizer que nós somos um bocado aquela empresa que todos nós interagimos no dia a dia, mas que ninguém sabe que é a Glint. Nomeadamente, se os trolls das portagens, que no fundo vieram levantar grandes problemas porque vieram tirar muitos postos de trabalho, foram desenvolvidos por nós em parceria com a Brisa, nomeadamente, só para terem uma ideia. Bom, então, framework, atividades e processo. Portanto, o nosso objetivo, e digo nós que trabalhamos os produtos digitais para a área da saúde, o nosso objetivo é perceber claramente quem é o nosso utilizador, qual é o seu ecossistema, qual é o seu contexto de uso, quais é que são as dificuldades que têm no seu dia-a-dia e, como falavam anteriormente, o parque de fornecedores que existem hoje em dia nos nossos hospitais e não só nos nossos hospitais. Existe esse problema do ponto de vista transversal um pouco por todo o mundo, é de que nós não temos um único software que vá satisfazer todas as necessidades dentro de um hospital. E, portanto, quando eu falo dentro de um hospital, falo desde, por exemplo, farmácia hospitalar, a gestão da admissão de doentes, plataformas de BI e de modelos preditivos para ajudar às decisões de gestão. Falo também em software ligado à questão clínica, e aqui temos todo um mundo de hospital-dia, de consultas, internamento, bloco, etc. Depois temos toda uma camada de utilizadores que nunca são identificados, mas que são os auxiliares, as pessoas que trabalham nas cozinhas, as pessoas que trabalham diretamente com estes roles, mas que não têm uma prevalência tão relevante, nem uma visibilidade tão grande dentro do hospital. Portanto, dentro deste ecossistema existem 1001 fornecedores, o que quer dizer que o desafio hoje em dia está com a palavra interoperabilidade. Portanto, como é que nós, designers, conseguimos ser enablers e facilitadores, ouvi muito essa palavra anteriormente e concordo a 300%, como é que nós podemos ser facilitadores neste processo, que muitas das vezes não é nós chegarmos e acrescentarmos mais uma interface para o nosso utilizador, mas sim percebermos como é que podemos trabalhar o dado e entender os estándares de interoperabilidade dos dados. E só por curiosidade, trabalhamos com HL7, com LOINC, com estándares de interoperabilidade de dados que nós temos
que perceber. Portanto, nós enquanto designers, temos que perceber também de negócio, nós temos que ser analistas funcionais e muitos de nós, incluindo eu, ser também product owners, ok? Portanto, aqui nós vamos desde perceber como é que é esta timeline do nosso end user, qualquer que ele seja, perceber qual é que é o value-based que nós precisamos de trazer para essa timeline que ele tem no seu dia-a-dia, e depois trazer todos os stakeholders para dentro deste processo para conseguirmos então termos a melhor solução no contexto em que estamos. Portanto, nesse sentido, nós andamos sempre aqui neste movimento de pensamento convergente e divergente e que, no fundo, se traduz também nesta articulação que, cada vez mais, com metodologias, nós trabalhamos com a metodologia da Agile, cada vez mais nós não temos esta divisão entre equipas, nós somos todos uma equipa, independentemente da sua área de atuação. Portanto, aquilo que falavam anteriormente aqui aplica-se no sentido em que todos nós, dentro de uma equipa Scrum, somos todos developers e somos todos agentes que confluem para o mesmo tipo de trabalho, sejamos nós programadores, sejamos nós de QA, sejamos nós de design, sejamos nós de negócio, o que seja para entrarmos dentro deste ciclo de trabalho que chamamos de sprints. Portanto, falando naquilo que estava a abordar sobre o que é que nós interferimos em cada um dos fases do projeto, e depois já vamos ver como é que é o nosso modelo de articulação entre os vários roles que existem dentro de um processo de desenvolvimento de software. Aqui existem, no fundo, os vários tipos de, sei lá, vamos dizer assim, os vários tipos de designer, se é que assim possamos dizer, e quando é que eles têm que interagir. Eu diria que existe uma área que está a emergir em força e que vai ser algo quase tão relevante como aquilo que apareceu há uns tempos atrás, no fundo, dos designers scientists, os designers data scientists. Nós aqui assistimos hoje em dia àquilo que é o tratamento do dado. E a questão da interoperabilidade vai nos exigir a nós designers não só sermos consumistas, entre aspas, daquilo que nos é também passado pelos vários stakeholders e que nós aprendemos e digerimos, mas nós mesmos sejamos agentes do nivelamento daquilo que é a representação do dado de uma forma transversal e única. O que é que eu quero dizer com isto? Dou-vos um exemplo muito fácil. Quando eu represento numa interface um tipo de dado de uma vigilância clínica, ele tem que ser representado da mesma forma para qualquer tipo de role, independentemente da forma como ele está a aceder àquela interface. Hoje em dia, esta tendência é vista muito pelo nome de UX Writer. Aqui, nesta imagem que eu fui buscar para vocês, chamam-lhe Content Strategist. Eu não sei que nome lhe dar, eu diria que tem muito que ver com a questão dos data lakes, tem muito que ver com a questão da interoperabilidade dos dados e da forma como nós vamos ter que encontrar formas transversais de representar dados, de forma a que os utilizadores possam fazer a apreensão desses mesmos de uma forma correta e o mais automática possível, ou seja, nos softwares com os quais nós interagimos, os níveis de criticidade e de severidade são muito grandes e o tempo é algo que é muito escasso no momento de Clinical Decision Support. Okay? Pronto, e portanto, ir então do movimento de why, perceber constantemente o que é que nós estamos a fazer, porque é que nós estamos a fazer, e depois então
trabalhar o how. E quando eu digo esta sequência pode ser no período da concepção, pode ser durante o período enfim, de um primeiro POC, depois podemos então fazer release para cliente, para podermos fazer testes live, podemos fazer testes quando vamos ao cliente, já começámos a ir outra vez para hospitais, para clientes nossos, e começámos outra vez a fazer as nossas dinâmicas, os nossos workshops e os nossos user shadowings, no sentido de conseguirmos imiscuir-nos dentro daquilo que é o processo de desenvolvimento através da framework que todos nós que estamos aqui, acho eu, conhecemos, não é? O User-Centered Design é das formas mais simples que podemos ter, ou pelo menos aquelas que eu investiguei, para podermos fazer um transfer de informação entre aquilo que é o processo de desenvolvimento e o nosso processo de concepção. E, portanto, utilizando esta framework, nós desenhamos o nosso próprio processo e a forma como nós gostamos e interagimos com os vários stakeholders dentro dos vários níveis e momentos, touchpoints de interação com os nossos colegas, podemos assim dizer. Portanto, a questão da percepção do contexto de uso, no nosso processo, o nosso contexto de uso é maioritariamente um contexto extremamente identificado. Podemos ter aqui questões, literalmente, de vários edifícios, mas temos sempre um contexto bastante restrito, até porque, por normas da RGPD, os dados clínicos não podem sair de âmbito hospitalar. As questões das VPNs para os médicos poderem, por exemplo, fazer os relatos em casa, etc., são questões muito difíceis de obter, e, portanto, os nossos contextos são sempre muito restritos, mas dentro desse contexto há toda uma multiplicidade e desdobramento de contextos de uso que podem ir desde uma ala, uma enfermaria, uma cama é uma localização, um cadeirão de hospital de dia é uma localização, e isto traz-nos aqui um nível de complexidade muito grande ao nível da representação dos dados. Os nossos perfis, os nossos roles, as nossas permissões de uso também nos ajudam aqui a perceber que quantidade de dado e de informação é que devemos colocar no ecrã, e depois os nossos use cases que são construídos de forma a habilitar a experiência para use cases de worst case scenario. Nós não trabalhamos muito com mobile first, porque trabalhamos mais com web apps que necessitam de muitas horas de interação e grandes quantidades de itens no ecrã, às quais nós não conseguimos escapar, por simplesmente estão ligadas a certificações e a processos de segurança, nomeadamente certificações JCI, etc., IMES, que nós temos que estudar para perceber, e nós próprios sermos certificados para podermos trabalhar esses tipos de dados. Portanto, depois chegar à parte dos user requirements, e aqui nós trabalhamos como costumamos chamar, na parte charneira, não é? Portanto, nós trabalhamos tanto com o negócio, nós muitas das vezes até estamos diretamente nós a escrever os business requirements, e estamos também articulados com as equipas técnicas na criação e na co-criação daquilo que é o requirement, que é aquilo que depois que é o deliverable entre as várias equipas. Depois, isto leva-nos a que nós próprios desenvolvamos os nossos modelos de iteração, e, portanto, aqui está um exemplo de como é que nós, consoante aquilo que precisamos de produzir, se forem novos requirements que sejam ou não incluídos para desenvolvimento a médio prazo ou curto prazo, ou seja, incluído para aquilo que se chama backlog, ou seja, incluído em algo que está definido como um roadmap, e esse roadmap é aquilo que é o caminho que aquele produto tem como estratégia há 1, 2 anos, e que vai caindo, e quem trabalha e está no mercado de trabalho sabe perfeitamente que os roadmaps são ideias, são
muitas das vezes questões, são coisas muito fluidas e que necessitam de estar sempre a ser aferidas consoante oportunidades que surjam, projetos novos que possam também trazer financiamento, e também necessidades identificadas pelos próprios clientes e que se podem tornar então em funcionalidades dentro dos nossos produtos. Portanto, quando falamos então na fase de desenhar soluções, falamos então em 3 grandes níveis. Uma fase de naming, branding and product communication. Esta fase, pelo menos no nosso caso, o naming e o branding é algo que nós não tem expressividade em termos de trabalho. Quando falamos em comunicação de produto, sim, essa sim, é preciso fazer muitos processos, por exemplo, de gestão da mudança. Muitos projetos que são alavancados através da difusão de conhecimento nos serviços, e para isso é preciso produzir bastantes, enfim, deliverables e, mais do que isso, processos para poder alcançar os nossos end users da melhor forma dentro das instituições, o que não é muito fácil, especialmente em instituições públicas. Depois temos a camada intermédia, que é a mais corriqueira, entre aspas, que é a que toda a gente vê, que são os nossos deliverables, os mock-ups, os wireframes, mas principalmente aquilo onde nós nos ancoramos são os nossos design systems, são aqueles que são os nossos grandes repositórios e que nós empenhamos muito boa parte do nosso tempo a sistematizar aquilo que é a nossa linguagem de comunicação via interface e manter com isto coerência, trazer segurança de interação ao nosso utilizador e no fundo é uma forma de gestão de conhecimento para as equipas que nós sabemos que no mercado de trabalho hoje em dia estão sempre em grande rotatividade. Portanto, é uma parte muito importante do nosso tempo, é documentação em design. Depois, a última fase, que é, no fundo, aquilo que eu vos venho aqui mostrar hoje, que é a parte intangível, é como é que nós definimos os nossos modelos de interação desta nossa área disciplinar com as outras áreas dentro do processo de desenvolvimento, fazendo com que elas não tenham barreiras visíveis e que, de certa forma, criem ambientes de co-criação construtiva e positiva. Ok? Pronto. Portanto, dentro das Design Solutions, dentro da parte de desenvolvimento de soluções, nós, como é sabido, e vocês hoje eu acho que vão ter uma sessão com o professor, ajuda-me Bruno, quem é que vai falar hoje sobre Design Systems? Eu vi no programa. Rodrigo Ramirez. Pronto, sim. Exatamente, vai falar sobre Design Systems, portanto isto aqui é um no-brainer, é no fundo, nós apoiámos na teoria do Brad Frost e portanto o nosso trabalho foi mais ir ao nosso legacy primeiro que tudo e perceber por tecnologias, porque nós temos coisas bastante old school no nosso legacy, como por exemplo Forms, Oracle Forms 6, Visual Basics, .NET Lite, etc. E portanto precisámos de ir fazer um trabalho de casa, de identificar o que é que tínhamos, subdividir isto de acordo com essa teoria dos patterns e dos components e das moléculas dos organismos e fazer então um trabalho de redesenho para aquilo que é o nosso legacy e trabalhar um design system para aquilo que é a nossa proposta de futuro. Outra das partes do nosso trabalho é as nossas estratégias de responsividade e adaptatividade, portanto, tanto em âmbito que também temos, tanto em âmbito nativo como em âmbito web, portanto, como é que nós trabalhamos os nossos breakpoints e fazemos a generalização das nossas melhores práticas para aquilo que é as resoluções mais utilizadas. Muitas das vezes nós estamos a trabalhar ainda com utilizadores que trabalham com ecrãs de 800 por 600, ok? Portanto, não estamos a falar de utilizadores que estejam a trabalhar com coisas de 1920 por 1080, portanto, isso é o nosso sonho, isso é tipo uma coisa uau,
top. Não, nós estamos a falar de pessoas que trabalham em instituições públicas que têm um parque de hardware muitas das vezes obsoleto e que temos que trabalhar a nossa experiência para que ela seja otimizada, às vezes para mínimos olímpicos. E isso traz-nos aqui muitos problemas e nomeadamente aquilo que falamos sobre o zoom semântico. O zoom semântico é algo que deve ser trabalhado com as equipas de POs, os business owners, com as equipas de mercado. Porquê? Porque trata-se de eu perceber que uma determinada funcionalidade numa resolução, ou melhor, num dispositivo mais pequeno, provavelmente não será a mesma funcionalidade numa resolução ou num dispositivo maior. E, portanto, eu tenho que conseguir que o utilizador faça o meu minimum viable feature action no mais pequeno e conseguir complementá-lo depois em ações mais sedentárias no maior. E, portanto, como é que nós fazemos toda esta evolução? Porque não são produtos que são autónomos em si, são produtos que são complementares e de ação e de trabalho contínuo. Vou-vos dar um exemplo muito pragmático. A miniaturização, eu não estou a dizer monitorização, a miniaturização, ou seja, hoje em dia tudo se quer muito pequenino, tudo tem que caber em smartwatch e temos que conseguir fazer prescrições em 5 polegadas, etc. E, portanto, aquilo que mais se quer hoje em dia, se fala, é no mHealth, no mobile health, portanto, o tratamento à cabeceira do doente. E, portanto, aquilo que tem que ser identificado é, por exemplo, o que é que um enfermeiro pode fazer à cabeceira do doente, uma colheita, um registro, um consumo, de uma administração, etc. E depois, na sala de enfermagem, posso então fazer registros complementares, já com mais calma e com outra capacidade e disponibilidade emocional, para poder fazer uma leitura diferente daquilo que são os registros que fazem entrar no processo clínico do doente. Isto porquê? Porque, nomeadamente, uma das regras é que nós não podemos ter mais do que 4 a 6 horas, e isto é parametrizável por cliente e por serviço e por o que seja, mais do que essa SLA, os utilizadores não podem editar sequer aquilo que entraram dentro do nosso processo clínico. Portanto, existem imensos casos judiciais de médicos que se enganam, fazem coisas que não é suposto, entram no processo clínico e inserem dados que não é suposto e depois querem retirar, já acabou aquela janela e não há hipótese de poderem interagir, isto só a título de curiosidade. Portanto, voltando aqui ao nosso trabalho, um dos nossos trabalhos é então fazer este movimento e perceber então quais é, como diria, as nossas fontes de muito research e de muitos dados, o Dan Saffer e o Bill Modridge, portanto, as micro-interações. Portanto, definir, estamos a falar de utilizadores, muitos deles que estão habituados a não utilizarem rato, só linhas de comando. E, portanto, como é que nós fazemos a transição entre utilizadores que têm esse legacy e que nos dizem ao segundo aquilo que conseguem fazer em determinado produto legacy e que nós depois, com todas estas potencialidades, HTML, CSS, etc., depois, como falavam também na nossa anterior masterclass, aquilo que só lhes estamos a trazer é cocó. Ok? Porquê? Porque só lhes estamos a trazer mais tempo de processamento, estamos-lhes a trazer mais passos para aquilo que é suposto fazerem e eles estavam perfeitamente confortáveis com, muitas vezes, ecrãs com erros e com potencialidade de erro clínico brutal. Ok? Portanto, as micro-interações, navegações com tab, nomeadamente, as questões dos comandos, para quem já trabalhou em web, a questão de shortcuts através do teclado são coisas muito difíceis, porque depois já temos regras associadas tanto ao sistema operativo como ao próprio browser e, portanto, traz-nos aqui também outros desafios. Portanto, depois fazermos a avaliação e aqui o trabalho que nós procuramos fazer é tentarmos perceber como é que numa área tão crítica como esta da saúde e em que nós não temos certificações, não é? Nós não somos... O produto é certificado com a ISO ou não sei das quantas, certo? Mas nós, enquanto processo, e que somos tão questionados, nós, quando eu digo nós, é a equipa de desenvolvimento como um todo,
somos tão questionados sobre as nossas decisões de projeto, etc., como é que nós podemos trazer aqui mais alguma fiabilidade e também alguma argumentação para o processo? Então, resolvemos ancorar-nos aqui na nossa ISO 9241, que eu acho que devia ser algo que nós deveríamos ter todos. Esse foi um dos meus fica-pés, é nós termos à nossa cabeceira essa ISO, porque é aquela que mapeia pelo menos está mais orientada à nossa atividade. Depois existem mil e umas declinações para aquilo que é depois o trabalho relacionado com a questão da saúde, mas usando a nossa framework do User-Centered Design, usando aquela questão que nós começámos por falar do pensamento convergente e divergente, como é que nós conseguimos encontrar aqui na ISO e mapeando para estas atividades que estão identificadas na própria ISO, os melhores métodos ou os métodos que são mais relevantes para aquilo que são os outcomes que nós precisamos de tirar em cada fase de projeto. E portanto, eu vi uma pergunta há bocado, não sei de quem, peço imensa desculpa, mas a pergunta foi muito interessante, agora vão voltar a fazer research presencial ou não? Uma das questões aqui que se pôs foi essa, nós antes nos arranques, nas implementações, enfim, nas reuniões de kick-off, nos acompanhamentos das reuniões com os stakeholders dentro das instituições, etc., nós estávamos sempre presentes e de alguma forma imiscuíamos sempre no contexto de uso dos nossos utilizadores. Desta forma, o que nós fizemos foi tentar olhar para isto de outra forma e tentar perceber, junto destas metodologias, o que é que nós podíamos adaptar. E então nós, neste momento, estamos a basear-nos muito mais em questões relacionadas com advisory panels, portanto temos associados a nós um conjunto de especialistas que são residentes e que nos ajudam a mapear e a perceber tudo aquilo que nós vamos recolhendo, todas estas coisas que tenho estado a falar sobre normas, questões de alterações legais, certificações, processos de segurança, requisitos próprios de cada cliente, etc. Ajudar-nos no meio desta constelação toda, encontrarmos a forma de nós mapearmos isto tudo. Estamos também muito a utilizar questões ou metodologias relacionadas com o task analysis neste momento é mais complexo, mas as reviews por parte dos experts e também a mapearmos as nossas métricas para o levantamento das interações através de analytics. Portanto, é uma forma que nós estamos a ter até mesmo de fazer decisões de go ou não go no nosso roadmap. Pronto, portanto, voltando então àquilo que falámos anteriormente, o nosso mapeamento, o nosso trabalho em articulação com estes stakeholders internos, não é? E com isto nós desenhamos este nosso processo, e este nosso processo tem sempre um arranque que tem que ver com, e isto acho que pode ser interessante, especialmente para quem ainda não está no mercado de trabalho, para perceber que há sempre uma origem, há sempre uma espécie de um pedido, de alguma forma, e nós posicionámos-nos e dissemos o que é que nós queremos nesse pedido para que as coisas fiquem mais estruturadas e para que nós possamos, de alguma forma, alavancar o processo. E, portanto, aqui falamos em especificação de necessidades, falamos em user stories e casos de uso, coisas pré-existentes que já possam ter e que nós possamos já estudar. Como diria o Don Norman, nós somos os designers X, não é? Como os mutantes. Nós, consoante a área funcional onde nós estamos, nós temos que nos tornar também especialistas dentro dessa área. Portanto, é muito mais fácil para mim hoje em dia, como é óbvio, e também porque gosto de estar na área funcional da saúde, nós costumamos dizer que eu consigo fazer uma triagem de Manchester numa urgência, porque eu sei o diagrama todo e sei perfeitamente como condicionar o software para me dar determinada resposta. E, portanto, é muito mais fácil do que trabalhar, por exemplo, como já trabalhei noutra realidade, em banca, em administração pública ou seguros, é mais complexo. Chegava lá, tinha que voltar à estaca zero e estudar dentro dessa área. Nessa seção eu acho que nós somos quase como
consultores. Aliás, eu trabalhei também como consultora e no fundo essa é a mesma atividade, é a mesma base de trabalho. Depois então haver aqui uma reunião com os vários stakeholders dentro deste processo para avaliar qual é que é o próximo passo, e isto é feito especialmente dentro da metodologia de Agile, é feito de uma forma bastante orgânica e até tem também as cerimónias bastante mapeadas dentro daquilo que é o círculo de sprints. Depois, então, aqui algumas das metodologias que nós aplicamos. Okay? Portanto, a questão emocional, especialmente dentro da nossa área, é muito, muito relevante. Depois aqui fazer um mapeamento daquilo que são as funcionalidades e fazer diagramas de uso. Okay? E especialmente quando nós estivermos a trabalhar, imaginem que nós estamos a trabalhar, é muito raro nós estamos a trabalhar sobre algo from scratch, portanto nós estamos sempre a trabalhar com base em algo que é pré-existente e nós vamos incrementar. E isso é bastante complexo na medida em que nunca estamos a fazer full blank e estamos sempre a nos adaptar em relação àquilo que é enfim, o modus operandi. Isto também é muito importante porque nós trabalhamos, e volta àquilo que eu falei logo no início da minha conversa convosco, nós trabalhamos, especialmente na área do healthcare, em âmbito de produto próprio. Portanto, é um âmbito de trabalho em que nós estamos sempre a falar de roadmap aberto. Há sempre trabalho pela frente em produto. Não é como, por exemplo, âmbito de projeto fechado, em que o projeto tem 6 meses e, portanto, tem aquela time box e desenvolve-se esse tipo de outcome e pronto, e acaba e vamos para o outro. Não. Estamos sempre a trabalhar neste tipo de produto. Portanto, aqui é um mapa das micro e das macro interações. Definir quais é que são as áreas de interação entre os vários, enfim, ou articulação dos vários produtos em vários contextos e dispositivos de uso, ou então como é que esta questão da responsividade e adaptatividade funciona. Depois, portanto, depois de termos aqui, no fundo, algo de base para podermos trabalhar, com alguns testes já, com algum research conseguido, então seguimos para aquilo que são as propostas finais, depois fazemos uma primeira avaliação e fazemos um POC, podemos chegar e fazer só o POC se for algo que for muito corriqueiro e só temos que aplicar tipo patterns de design system e portanto é montar peças de Lego e pronto, não tem grande ciência, podemos partir logo para um POC com a nossa parte front-end, ou então utilizamos protótipos funcionais daquilo que nós utilizarmos para desenhar, para fazer outra vez testes. E aqui já temos o look and feel final, ou já temos a forma como nós temos no próprio do nosso design system, desculpa. Depois, finalmente, os oficiais, porquê? Porque nós testamos e conseguimos essa luta, nós damos o go ou não go, portanto, as coisas só passam para a equipa de QA final para fazer os testes de integração, os testes automáticos, tudo o que for, só passa depois do nosso go ou não go se aquilo está de acordo com aquilo que também foi pensado, ok? Depois de toda a parte de desenvolvimento, dos POCs, mesmo tendo esses loops de iteração e essas micro-interações de teste, etc. Aqui temos então os nossos testes finais com a equipa de QA, de Quality Assurance. Depois existe então a validação final e depois existem as fases que podem haver consoante os tipos de implementação que tivermos no cliente, ou seja, podemos dar apoio à implementação e estarmos nos arranques e podemos também estar a dar formação, ajudar a dar a formação aos nossos utilizadores, sendo que o ultimate goal é não dar formação e o utilizador conseguir por si mesmo, depois de todo este trabalho, quer dizer, conseguirmos que o utilizador consiga apreender o mais rapidamente possível o processo. Se existir muito acompanhamento é porque falhamos e falhou-se em alguma parte do processo e temos que voltar a iterar sobre isso. E depois então a questão da gestão do conhecimento e um dos grandes flagelos,
especialmente nas equipas de IT, é a questão da documentação. Ter tudo documentado, o máximo documentado, ter a documentação sempre up-to-date para que exista sempre um acesso muito fácil àquilo que estamos a fazer. Exista também por parte de newcomers os dados estarem completamente disponíveis e fáceis de alguém conseguir fazer a passagem de conhecimento muito rapidamente, e também disponibilizar à comunidade, como falavam também, a questão do open source, etc. E também é uma forma de nós tentarmos, dentro daquilo que é a organização, e fora, disponibilizarmos aquilo que é a nossa experiência e com isso alavancar outras experiências, ter outras linhas de trabalho, não cometerem provavelmente os mesmos erros que nós cometemos quando estávamos a fazer determinado processo e com isto tornar mais, otimizar processos futuros que aconteçam. Pronto, e com isto, e para terminar o meu discurso que já vai longo, queria trazer-vos aqui como a Web 4.0, nós na saúde também estamos a tentar que o design tenha aqui, ou alcance aqui vários estadios, e ainda estamos, especialmente em Portugal, estamos um pouco longe por várias razões, muitas daquelas foram faladas anteriormente. Um certo bias em relação àquilo que é o tipo dos desenhos, não é? Aquele que só vem trazer a cor e o que é para ficar giro, ou então quando se fazem, enfim, quando se aplicam assim metodologias de design thinking e no fundo inovar é com post-its, e já ouvi isto várias vezes, e portanto aquilo que é importante aqui é perceber como é que nós conseguimos trazer aqui alguns pontos para transitar daquilo que falamos sobre o traditional design, portanto, a parte mais visível e mais fácil de identificar, onde nós nos podemos imiscuir, e muitas das vezes isso tem que ver com as nossas ligações aos departamentos de marketing, a questão da marca, a questão da imagem, da parte visual. Pronto, essa é uma batalha que eu acho que já está a andar, já está a ganha, e já se percebeu que nós podemos trabalhar a esse nível, ok? Depois conseguimos perceber que nós também interferimos naquilo que é uma estratégia de produto-serviço, ou seja, nós também contribuímos para o desenho daquilo que é o mapa de interações, quase até a nível físico, do nosso end-user na própria instituição, e isso hoje em dia já é muito fácil de ter projetos relacionados com isso, porque as IoTs e as relações entre aquilo que são os vários dispositivos, e podemos fazer uma leitura de um QR Code aqui, e depois há um processo de geolocalização de determinada banda que o utilizador tem na mão, e portanto já se percebe que aquele utilizador pode navegar e entrar no hospital e ir de determinada fase para determinada fase, ou então os sistemas de quiosques de senhas e que ajudam a mapear caminhos dentro das organizações, etc. Portanto, já existem processos ligados a esta questão do produto e serviço. Depois, aqui já é mais, noutros países, nomeadamente os países nórdicos, nomeadamente Reino Unido, isto já é mais trivia, já é algo que já faz sentido, os designers sentam-se à mesma mesa que os decision makers e ajudam naquilo que é um melhor outcome para áreas tão sensíveis como a área da saúde. E, portanto, atuar ao nível daquilo que é a definição de sistemas enfim, de outcomes, tanto no nível clínico, e quando eu digo aqui não tem nada a ver com nos tornarmos médicos, mas tem a ver com a forma como a prática da profissão é feita, e isso, nomeadamente, há um grupo em Portugal, o Grupo Luz Saúde, está a trabalhar muito nesse
sentido. Nós em Portugal não temos muito, mas nomeadamente em Barcelona há um grande hospital, nos Estados Unidos há vários hospitais, na China também, que já têm as suas unidades de desenvolvimento e de produtização do seu próprio software, e portanto aqui nós já estamos a ver o passo a seguir, que é chamado Participatory Design na própria organização, a definir a forma como a prática é no fundo conduzida e orientada, ok? E o último, ver se ele deixa, não deixa, é no fundo irmos até à fase de transformação e agirmos dentro da parte da transformação social, e eu aqui estamos claramente a andar, e eu acho que cada vez mais esta área intangível que o design tem vai fazer com que outros roles dentro do processo e dentro dos projetos percebam que a sensibilidade que temos para aquilo que é a realidade dos nossos utilizadores nos traz uma visão única sobre aquilo que são os seus processos do dia a dia e as suas tarefas, no fundo, porque no fundo é isso, é trazermos aqui facilitadores para aquilo que é tudo aquilo que eles têm que fazer e que é tão complexo e é tão crítico. E pronto, e com isto termino, e perguntas, estejam à vontade. Laura, muito obrigado pela apresentação. Eu estava a ouvir-te e estava também aqui a ver, o Hélder Martins tem aqui uma questão que é capaz de ser interessante também, porque eu vejo que está aqui alguns alunos de pós-graduação também do EVO-XUI, mas que estas metodologias acabam por ser transversais, ou seja, esta metodologia de design e interação do vosso produto, não é? Dos vossos produtos, aliás, são transversais. O web acaba por ser, não é um website ou um web app, acaba por ser um produto digital, não é? Muito específico, um ecossistema muito específico. E eu estava aqui a ver a pergunta do Hélder, que está na nossa quarta edição do EVO-XUI, e ele pergunta que, pronto, gostaria de saber como fazem a gestão de mudança no vosso produto, tendo em conta que tem um produto bastante estável já. Pronto, e a pergunta do Hélder, será mesmo que conseguem fazer algumas mudanças mais disruptivas no mesmo? Então, vamos tentar partir esta pergunta que é enorme às portas, literalmente, desculpa a expressão. Há mudanças que foram inevitáveis. Quando a Microsoft diz que o Silverlight vai ser descontinuado, então bye bye, boa noite, não é? Portanto, aí fomos obrigados a tudo aquilo que existia nessa tecnologia teve que ser refeito, reolhado, repensado, e trouxe-nos uma oportunidade muito boa de transformação. Ou seja, muitas das vezes não existe investimento em determinado software, precisamente porque ele está tão estável, não é preciso tocar nele, deixa estar, tipo, tenho tantas cartas para me poder, enfim, apostar que as que estão estáveis não há problema, e portanto uma das questões foi a disrupção ou o descontinuar de tecnologias levou-nos a fazer ou a começar, isto já em 2016, processos de gestão da mudança, ok? Outra das questões tem que ver com nos nossos hospitais, especialmente públicos e muitos privados, trabalha-se com o IE, ok? Portanto, todas as coisas giras que nós achamos que podemos fazer e coisas, e swipes e coisas, tudo a acontecer, IE, ok? Portanto, ao ser IE e não ser Chrome, por exemplo, é logo, só para terem uma noção, nós quando fazemos testes, nós temos que fazer testes em IE e temos que ir até à versão, se não quero dizer uma enormidade, mas tipo a versão 8, estão a perceber? Portanto, temos que regredir até aí, ok? Portanto, há muitas coisas, nomeadamente CSS e de HTML, que não são suportadas. Portanto, aí, reverse. Gradient é um problema brutal por causa da renderização. Isto eu estou a tentar ir até à coisa mais ínfima e até aos problemas do nosso dia-a-dia, que muitas das vezes, tipo, o drop shadow fica todo partido porque simplesmente nós não conseguimos passar isso, pronto.
Portanto, a questão da descontinuação tecnológica levou-nos a refazer e a repensar muitos produtos de raiz, ou seja, olhar para eles do ponto de vista de negócio e pensar se faz sentido o investimento e com isso iniciar com alguns clientes, especialmente clientes identificados, então o processo da gestão da mudança, ok? E portanto, essa aí no fundo é mais simples, não é? Porque é tipo, vai ser descontinuado, não pode ser. Outra é percebermos, e há um gráfico, eu não trouxe hoje porque achei que podemos falar aqui sobre Product Life Cycle aplicado ao digital muito tempo, mas nós já estamos na curva do Product Life Cycle, nós já estamos na fase da maturity. E, portanto, o que quer dizer que, do ponto de vista tecnológico, a stack tecnológica que nós temos, a nossa base, as nossas bases de dados, que há 20 anos foram e há 10 anos estavam tops, estavam tipo Forms, Oracle Forms era tipo top. O problema é que hoje em dia já estamos a chegar ao fim da elasticidade e mais. E a forma como nós tínhamos, e porque foi feito na melhor das formas, no contexto em que estávamos, e da parte tecnológica também estava, os desafios da interoperabilidade hoje fazem-nos pensar de outra forma. E, portanto, aquilo que nós agora estamos a fazer como grande projeto de gestão da mudança, e eu chamava-lhe mais do que gestão da mudança do nosso paradigma, é olhar para o produto legacy como um produto base, como o produto que é, no fundo, o produto que nos dá e dá o data insert, a data collection, não é? Dentro daquilo que é a teoria da informação, dá-nos a parte do data collection e começarmos a trabalhar num produto que tem uma stack tecnológica completamente nova, disruptiva e baseada no princípio da interoperabilidade e que o que vai fazer, e como o nome indica, chama-se Viewer, é chegar a um parque de fornecedores dentro de uma instituição e conseguir beber de todas essas aplicações que existem e conseguir retirar através de standards de interoperabilidade quais é que são os dados que são relevantes e com isso mostrar sistemas de apoio à decisão através de modelos preditivos, assentar algoritmia, machine learning e deep learning em cima disso. E, portanto, a gestão da mudança, por isso é que a pergunta para mim foi muito interessante, a gestão da mudança faz-se de maneiras diferentes, ou seja, neste momento temos um legacy que tem, no fundo, o seu próprio roadmap, o seu próprio caminho, e essa gestão da mudança é feita aos bocadinhos em algumas dessas funcionalidades e módulos, porque no fundo elas estão estáveis, como tu disseste e muito bem, são produtos que atingiram um nível de maturidade que se demora anos e anos a ter maturidade daquele tipo, são produtos de interação contínua, em que os algoritmos estão a evoluir continuamente com todas as camadas de configurações e parametrizações que temos. Posso-vos dizer que é uma coisa brutal, o SICM tem mais de 5.000 parametrizações, portanto é um produto que se consegue adaptar. Nós não falamos aqui de um produto tipo Word, não é? Que chegamos lá e a chapa 5 em todas as realidades, não. Ele tem que se conseguir adaptar às realidades diferentes. Um exemplo também muito simples, um produto de faturação, o nosso Factos. O Factos tem que se conseguir adaptar tanto a faturação de público como de privado. E isso é algo que é bastante complexo de fazer. E, portanto, a gestão da mudança é feita ou ao módulo, e aí é feito através do versionamento do produto das minors e das majors, portanto temos um regime de minors de 3 em 3 meses e de major anual, portanto é o que incrementa a versão do produto. E depois temos esta grande gestão da mudança, que não é bem a mudança, porque nós não queremos substituir aquele canhão, aquele porta-contentores, queremos sim que ele seja o nosso primeiro estadio para poder então trazer muito mais e com tantos dados que nós temos, trazer análise ao utilizador, que é aquilo que hoje em dia nós queremos, é que existe a sugestão daquilo que nós possamos fazer e nesse sentido ser então um Clinical Decision Support. É esse o nosso objetivo. Não sei se Helder, se thanks. Ok, boa. Estás a falar, Bruno, mas estás em mute. Isto é só para ver se estavam com atenção. Acho que estavas com atenção.
Estava a dizer que mais um tópico que era, bom, enfim, dava pano para mangas, e muito obrigado pela tua partilha e pela partilha dos procedimentos e do processo de design também que aplicam na Glint e através dos produtos onde estás envolvida. Todos estes tópicos aqui são tópicos que trouxeste, são tópicos que dariam só por si só, bom, um dia inteiro de discussão. Certamente que na pós-graduação depois terás a oportunidade de desenvolver e de explorar um pouco mais estes tópicos. Vamos em frente, vamos com isso. Vamos, siga, vamos com isso. Porque eu vou dizer, e vou meter uma buchinha aqui, do ponto de vista de quem precisa de empregar, nós ainda não conseguimos encontrar no mercado exatamente, e o painel que falou anteriormente, eu acho que mais um bocado, e tocávamos nisso. Nós ainda não estamos a formar para quem nós realmente precisamos. E nós precisamos de designers com uma capacidade analítica brutal. E pronto, e portanto é uma bichinha que mete aqui. Concordo. E um painel também que é muito interessante, tem a ver exatamente esta ligação entre a academia e o mercado de trabalho e a forma onde elas se colam ou se juntam, porque uma depende da outra e acho que estão só que uma codependência que é muito importante e que por vezes não está assim tão alinhada. Mas isso são outros 30, fica para depois. Fica aqui a tua farpa. Sim. Olha,